Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! 1 ano de Angu de Grilo! Primeiro episódio da segunda temporada. Segundo ano da série. Podcast maravilhoso! Eu quero dizer que eu defendi uma folga de 1 semana. Mas Mentira! Fui brecada pela não minha foi séria, editora. Senão eu teria aceitado. Não foi uma defesa séria, senão teria sido acatada, porque eu estou o quê? Humilhada. Depois de 53 semanas fazendo esse podcast sem pular nem um segundo. Bom, primeiro neste episódio, queremos agradecer a todo mundo que nos ouve desde o primeiro episódio, desde o primeiro dia. A gente tem uma audiência muito fiel, que toda semana compartilha, manda mensagem, comenta, principalmente nos stories do Instagram, o que achou do episódio, faz resenha, enfim, toda sorte de interação. E é muito legal essa proximidade. Houve um tempo em que a gente podia sair na rua, né? E sempre que as pessoas vinham falar com a gente, falavam: eu ouço Angu de Grilo toda semana. É uma delícia, realmente. E isso é muito, muito legal, principalmente porque a gente tem uma proposta aqui, né, de falar com leveza, de tratar de assuntos leves, mas também de notícia, também de noticiário pesado. Nem todos os episódios são os mais alegres do mundo, vocês sabem disso. E ter essa fidelidade, mesmo tratando de assuntos mais duros, é muito incrível, é muito importante. Acho que é uma parte aí da missão jornalismo cumprida. O Angu de Grilo é o que me une, mas eu acho que é o jornalismo nesse momento. E eu fico muito feliz de poder exercer a minha profissão de um jeito que me agrade muito e de ter tanta gente legal nos acompanhando. Muito obrigada a você que está ouvindo. Eu também quero agradecer também por essa fidelidade que a Isabela falou, mas agradecer também a Isabela pela iniciativa, porque esse projeto nasceu dela. Vou ficar usando esses verbos assim. Pronto. Esse projeto nasceu dela e ela se empenhou muito e se empenha, porque eu só gravo. Participo da pauta e gravo. A Flávia é a estrela aqui, mas querida. Eu não sei nem mexer no microfone, para vocês terem uma ideia. Então, é realmente um esforço de edição, de cuidado, de pôr no ar. Tudo devemos, então, eu e as Angulers, todos devemos à dona Isabela Reis. Muito obrigada, muito obrigada. Então, aquela salva de palmas assim no fundo. Cadê o efeito da sonoplastia? E, além de agradecer a essa galerona toda, eu queria também agradecer, assim, vou citar umas pessoas para agradecer a todos vocês, mas é que é só para personalizar esses não briguem, nossos ouvintes. Sem brigas. Né? Mas assim, não dá para deixar de citar a Tainá. É verdade, Tainá não dá. Se você segue a gente no Instagram, vocês veem que toda semana Tainá faz uma resenha nos stories de cada episódio. E assim, um vocabulário, minha gente, que é uma coisa. Fala @ da Tainá. Eu sei que é Tainá Seris. Eu espero que fale assim, tá, Tainá? Que pronuncia assim. @ Tainá Seris com TH. Tainá com não TH. Tem Y, gente, Seris é SERIZ. Olha, ela cada é resenha maravilhosa maravilhosa. E o perfil dela é incrível. Ela indica vários livros, trata de vários temas super sérios. É colunista do Pretaria também, do coletivo Pretaria, então vale a pena. Shirley Vilela, querida amiga, fidelíssima, Fiel. Nossa, poucas são iguais. Sabe outra, aí audiência ultra mega qualificada? Jurema Werneck. Tenho que mandar esse beijo, porque realmente... Olha, gente, eu queria dizer que o Angu de Grilo não é o maior podcast do Brasil, mas eu não tenho a menor dúvida que é a audiência mais qualificada que existe na podosfera. Mariana Bortolotti. Também. Mari, não fidelíssima também, não perde uma. Twitta, posta no Instagram. Ai, gente, meus amigos Bernardo, Gabi e Luísa também não perdem Bernardo. Tá, amigos? Professor Bernardo Soares. Olha, a gente vai estar cometendo muitas injustiças. Vai. Para falar de mais uns meninos, o Rodrigo Santos, bardo, autor de Macumba, que sempre ouve e comenta.
Edu Carvalho também sempre comenta, né? O Átila, que ele vai ficar com ciúme da Shirley, porque eu falei da Shirley, Vai não dar falei do briga de Átila, casal. vai dar briga de casal. Não, eu fiz um post no último domingo falando desse um ano, né, agradecendo, e tem mais de 180 comentários de uma galera muito incrível que ouve a gente. Comentários muito fofos, assim, eu já tô lendo, já li quase todos, mas ainda vou curtir, ainda vou responder. A Ângela Campos Melo falou que terça-feira é o meu melhor dia de ouvir a minha galera, como diz meu filho de 5 anos. Ele imita vocês de tanto que já ouviu. Eu sou a Flávia, eu sou a Isabela. E aí a Babete Melina, @Babete Melina, falou: minha filha fala, mãe, vai ouvir seu ângulo de grilo pra você ficar feliz. Então, olha, de nada aos filhos, que a gente tá aqui, né, acalmando, distraindo a audiência materna, entretendo essas mães maravilhosas que ouvem a gente. Então, muito obrigada a todo mundo que ouve. É muito incrível essa resposta, essa sensação de estar assim, muito pertinho dessa audiência maravilhosa. E outra coisa que eu queria falar, que a gente acabou não tratando, né? Diretamente de Buenos Aires. E o Sandrinho Rego, de Portugal. Olha, gente, temos audiência internacional, tá, meninas? Muita gente. Bom, outra coisa que a gente não falou na semana passada, o Angu de Grilo está concorrendo na categoria Podcast Nosso de Cada Dia do prêmio MTV Miau. Gente, outra salva de palmas a esse podcast. Uhul! Um ano, entendeu? O segundo prêmio que o Angu de Grilo está concorrendo. Nós ganhamos o prêmio Ubuntu de Cultura Negra de 2019 na categoria Melhor Podcast. E agora estamos concorrendo ao MTV Miau do lado de podcasts maravilhosos que eu amo. Wanda ganhou ano passado, Milkshake chamado Wanda ganhou ano passado, tá concorrendo esse ano também. E é o maior podcast do Brasil. Só a minha opinião importa, mas eu acho que é verdade. Eles têm uma audiência que é surreal. Fizeram 6 anos de podcast agora, na semana passada. Então tá concorrendo com uns gigantes, assim. É realmente muito, muito incrível. E já valeu essa indicação. Foi sensacional, assim, inesperada e sensacional. Pra votar na gente, a premiação é voto popular. Pra votar na gente, é só entrar no site miaw.mtv.com.br. Vou deixar aqui na descrição desse episódio também. E aí vai estar lá na categoria Podcast Nosso de Cada Dia, o Angu de Grilo. Ou no Twitter, qualquer tweet que você escrever enviando as hashtags. Hashtag Prêmios MTV Miau e a hashtag MTV Podcast Angu juntas no mesmo tweet, conta voto. E retweetar os tweets que também tenham essas duas hashtags juntas também conta voto. Então, é isso. Se a gente ganhar, vou ficar muito feliz. Se a gente não ganhar também, essa indicação foi sensacional, muito mais do que a gente esperava, eu acho que para um ano. O Angu de Grilo não nos dá dinheiro, mas nos realiza, né, Flávia? Mas não nos dá dinheiro. Mas era agora bom dar, né? Era ótimo dar. Então, Temos se você que está ouvindo esse monetizar. podcast e não é na Aurelo, no aplicativo da Aurelo, você, por favor, baixe, porque lá é o único aplicativo que monetiza a podosfera, os produtores de podcast. Ouça todos os podcasts que você puder por lá, para dar essa força pra galera que produz os podcasts que vocês ouvem tanto. Bom, já fiz propaganda. Não, tem mais um agradecimento que eu quero dar ao grupo, né, Potências Negras, que está fazendo uma baita campanha pela nossa Tudo pra votação. mim, esse grupo. Letra Preta também tem feito... Lista Preta, né? Lista Preta Lista no Twitter Preta tem divulgou. feito divulgação também de todos os pretos que são finalistas. Do MTV Nós Miau. somos as únicas mulheres pretas Na de categoria podcast. Não, os únicos pretos no podcast. Sim, também. Então também, se quiser votar em mulheres negras, Exatamente. também pode. Quiser fazer ação afirmativa, Não apenas... pode até Agora- não gostar da gente, entendeu? Mas se quiser fazer ação afirmativa, Exatamente. Vote nas pretas. por favor. Muito E leve esse obrigada. conselho para as urnas também em novembro. Já falou aí, já entrou a Flávia promocional do comercial eleitoral aqui, o horário eleitoral da Flávia aqui no Angu de Grilo. Bom, essa semana vamos finalmente começar esse episódio, né, gente? A gente não vai ficar só agradecendo e falando abobrinhas.
Mas antes, eu tenho um outro agradecimento a fazer, gente. Eu tô muito grata. Eu tô #gratidão essa semana. Gente, muito obrigada por todos os comentários do último episódio, né? Sobre a gravidez. Foi muito incrível acompanhar na terça-feira vocês todos ouvindo, se emocionando. Foi um chororô com o Rafael, que adora fazer um discurso. Ai, muito emocionada com o que o Rafael falou. Eu aguento. Então, fiquei muito feliz que vocês gostaram do que a gente disse, que vocês ouviram tudo, que vocês super respeitaram o que eu disse aí dos limites, né? Enfim, do que eu ainda pretendo falar ou não. Óbvio que eu vou falar mais sobre isso aqui, isso permeia, né, todas as nossas discussões, tudo que passa na minha cabeça agora vem com essa lente da maternidade. A minha também, da voternidade, se é que essa palavra existe. Então tudo vai passar por esse filtro. Quantas coisas eu já não falei aqui nos últimos meses que passaram já por um olhar diferente. Muito obrigada por todas as mensagens, pelo carinho com a nossa nova família que está nascendo. Foi muito incrível dividir isso com vocês. E é isso. Queria agradecer porque as mensagens do episódio passado também foram muito incríveis. Bom, vamos começar pelo amor de Deus. O episódio de hoje é árido, né? Pra contrabalancear aí a última semana. Vamos falar um pouco sobre a quantas andas ou o caos que se instaura no Rio de Janeiro de tempos em tempos com a prisão de um governador como se fosse um preso de um replay aqui nessa cidade, né? Sexta-feira passada, o governador Wilson Witzel acordou sendo afastado. Eu falei preso, né, gente? No caso, não foi preso, não. Ainda não, foi afastado. Aí, se vai ser preso aí, já não é um problema meu. Foi afastado. Vamos falar sobre a morte do Chadwick Boseman, né, o Pantera Negra, o ator que fez Pantera Negra em 2018. Acho que foi o maior choque, a maior comoção desse fim de semana, né, desses últimos dias. Foi uma porrada aí que ninguém esperava. Ele morreu em decorrência a um câncer de cólon que ele estava tentando tratar desde 2016, nos últimos 4 anos. Morreu aos 43 anos, muito novo. E, obviamente, não tem como a gente deixar de falar sobre isso. E aí, Flávia, vamos começar falando de... Vamos, né? Começar pelo Rio de Janeiro. Enfim, você falou preso, é porque nós temos o Wilson Witzel histórico, será o 6º governador do Rio de Janeiro, envolvido em investigações, em suspeitas de fraudes, crimes, corrupção, ilegalidades na nossa história, né? Nós já tivemos Moreira Franco, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, que mora em Bangu faz tempo, né? Já faz 3 anos. Se mudou tem algum tempo. Luiz Fernando Pezão, também alvo de inquérito de investigação, Lava Jato, chegou a ficar preso, Lava Jato do Rio de Janeiro, e agora Wilson Witzel. A surpresa é o curto espaço de tempo em que esse governador levou para estar envolvido. A surpresa, um sujeito que se elegeu sob a bandeira do combate à corrupção, da ética, da nova política. Menos de 2 anos depois de ser eleito, 1 ano e 8 meses depois de assumir, afastado do cargo por envolvimento, por acusação, por suspeita de ser chefe de uma organização criminosa que saqueou os cofres públicos, o orçamento da saúde, seja com contratações irregulares, seja de hospitais de campanha, de equipamentos de proteção, de ventiladores, seja por desvio de dinheiro, usando, segundo o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República, o escritório de advocacia da própria mulher, a primeira-dama, Dona Helena, para desviar dinheiro público, sobretudo da saúde, no meio de uma pandemia. Que eu acho isso mais... Assim, tudo é cruel, tudo Sim. É absurdo, tudo que a gente viveu no Rio de Janeiro nos últimos tempos, mas essa acusação em particular, ela provoca mesmo indignação por ter acontecido, né, nesse momento tão dramático.
O Rio de Janeiro já passou de 15 mil mortes por Covid-19, né, no estado do Rio. A gente tem acompanhado o tamanho dessa crise, uma crise em que as pessoas também estão resistindo a ficar em casa. Tudo isso que a gente já tem comentado aqui muitas vezes, né, no ângulo de grilo, eu não vou ser repetitiva. O que aconteceu foi que o Ministério Público Federal, com a Procuradoria-Geral da República, pediu ao Superior Tribunal de Justiça a prisão e o afastamento de Wilson Witzel. O ministro Benedito Gonçalves, que já foi candidatíssimo ao Supremo Tribunal Federal, ele foi um dos apontados como possível sucessor do ex-ministro Joaquim Barbosa, lá no governo Dilma. Parece que nesse momento ele não pode mais se habilitar ao Supremo, porque já completou 66 anos, mas ele concedeu, por liminar, o pedido de afastamento de Witzel do cargo, o que gerou espanto e desconfianças no mundo jurídico, em razão de uma decisão monocrática, ou seja, tomada por um só ministro, né, do STJ, de afastar um governador eleito, e eleito mesmo, legitimamente eleito, com mais de 4 milhões de votos. Ao mesmo tempo, o ministro Benedito convocou a Corte Especial para referendar a sua decisão, coisa que vai acontecer nesta semana. A previsão é quarta-feira, dia 2, a Corte Especial, que são os 15 ministros mais antigos do STJ, se reunirem para verificar novamente o pedido. Mas, enquanto isso, decisão judicial se cumpre, Witzel está afastado. A defesa dele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, a decisão caberá ao ministro Dias Toffoli, presidente do tribunal, que recentemente, um mês atrás, em fins de julho, concedeu uma liminar que deu tempo de protelação para a tramitação do processo de impeachment do Witzel na Alerj. E aí eu quero chamar atenção para isso, depois deixa a Isabela falar e eu volto para falar do vice e tudo mais. Mas eu quero chamar atenção para o seguinte ponto. Tem algo de inédito nesse episódio do Witzel, porque ele tem simultaneamente processo criminal movido por PGR, MPF, investigação da Polícia Federal, acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, e o processo político, que é o impeachment. Então, são dois caminhos, né? Duas faixas caminhando simultaneamente. E é curioso, e por isso se acha que ele não vai ter nenhuma chance de escapar, porque, de alguma forma, o processo criminal, esse conjunto de provas que estão sendo apresentadas à justiça contra ele, elas podem alimentar o processo político. Eu conversei com um deputado na semana passada e ele dizia uma coisa curiosa. A Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal, tem prerrogativas que a Assembleia Legislativa não tem. Por exemplo, quebrar sigilos, né, bancário, fiscal, telefônico, por exemplo, fazer busca e apreensão. A Alerj, que é uma casa política, não tem essa atribuição. Mas, uma vez que isso já esteja sendo feito pela instância judicial, pode reforçar o conjunto de provas para levá-lo ao afastamento político. E aí quem tem a atribuição de levar Witzel, de afastar Witzel definitivamente do cargo de governador do estado do Rio de Janeiro é a Assembleia Legislativa. Aí você quer falar alguma coisa? Depois eu falo um pouquinho desse processo. Eu acho que assim como o processo criminal influencia no político, eu acho que o político influenciou no criminal, né? A gente tem visto nas últimas semanas vários jornalistas, comentaristas e analistas pontuando como essa trajetória, essa linha do tempo que foi o Witzel emergir do nada durante as eleições. E não vou nem dizer durante as eleições, assim, a campanha eleitoral. Foi literalmente na semana, né? Do nada, ele foi pro segundo turno. Ninguém sabia quem ele era, né? Acho que a gente já tinha podcast nessa época? Não, né? Não, mas enfim, 2018. Comentamos isso nas nossas redes. Acho que todo mundo viu alguém comentando, tipo, gente, quem é esse cara? A gente nunca ouviu falar dele. Foi pro segundo turno e ganhou, assim, sem o menor, né? Sem nenhum esforço.
Porque na onda se aliou bolsonarista. a imagem do Bolsonaro, né? Se nomeou, virou o candidato do Bolsonaro aqui no Rio. E aí a galera do Bolsonaro foi toda com ele, com uma avalanche que não estava prevista. E nos últimos meses já começou a ser sinalizado um rompimento, né, dele com o Bolsonaro, inclusive na crise do coronavírus, né, na pandemia. Já estavam inimigos. Já estavam estressados. Porque mas... já estavam inimigos porque a animosidade ou a amizade acaba quando o Witzel, um ano atrás, se lançou candidato a presidente. Ele falou que queria ser presidente, exatamente. E que não devia nada a ninguém, que ele foi eleito pelos seus méritos. É coragem, né? Coragem do homem branco de meia idade. Mas o pessoal do Bolsonaro é rancoroso. E aí já tava esse clima tenso entre os brothers. Agora, na epidemia, eles viraram total antagonistas, principalmente naquele início, na forma de lidar, né? O Witzel estava sendo muito mais sensato no controle do isolamento, na defesa do isolamento e tal. O Rio de Janeiro e São Paulo, né? Rio de Janeiro e São Paulo foram na contramão. Ali, no início da pandemia, tomaram atitudes alinhadas com a ciência, com o OMS, com as próprias orientações do então ministro Mandetta contra o governo federal. Exatamente. Só que então o clima pesou. E aí nisso que o clima pesou, né? Vocês sabem como é que funciona a política. Não é preciso fazer muitas coisas para você ser destituído de cargos aqui nesse país, né? Como já vimos na história recente. Mas o Flávio Bolsonaro começou a se chegar para o vice-governador do Rio, que é o Cláudio Castro. Então eles criaram uma forte amizade nos últimos tempos, com as denúncias, né, dos processos de fraude nos hospitais de campanha, de desvio de dinheiro para compra de respirador que nunca aconteceu, nunca chegaram e tal. Os secretários de saúde foram tudo sendo presos. O Edmar Santos, o nome dele? Edmar Santos, que era o secretário de saúde, foi preso, teve habeas corpus, então, e várias outras pessoas do governo do governo estadual começaram a pipocar e a sair, porque o negócio ia ficar feio. E aí, a partir da delação do Edmar Santos, que teve, né, essa busca e apreensão e afastamento do Witzel e mais de um monte de gente. Aí foram presos o pastor Everaldo, né, presidente do PSC, que batizou o presidente, do qual o presidente e seus filhos, Flávio e Carlos, foram filiados e se elegeram. Até Bolsonaro pai e Flávio Bolsonaro, até 2018, eram do PSC. Que é o partido do Witzel. É o partido do Witzel e do pastor Everaldo e do Cláudio Castro, que é o vice-governador. Aliás, é o partido do Cláudio Castro desde 2002, então é raiz, fiel, né? Fiel. PSC Fundador. raiz. Fundador. E Carlos Bolsonaro esteve até março desse ano no PSC. Ele trocou em março para o Republicanos, partido do qual faz parte o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Flávio Bolsonaro também se desfiliou do PSL, assim como o presidente da República, e se filiou ao Republicanos. Bolsonaro que está sem partido, porque ia fundar aquele Aliança do Brasil, mas aquilo micou. Total de 3 assinaturas, né, para fundar o partido. Foi mais ou menos isso. Tinha que ter 5 milhões, sei lá. Bolsonaro hoje está sem partido, mas era PSC. Já foi de vários, né? Mas os 2 últimos foram PSC e PSL, para o qual ele cogita votar. Mas isso para entender, para compreender o enredo que o Rio de Janeiro está metido. Porque o Witzel, que se tornou um desafeto, um inimigo, um adversário da família Bolsonaro, ele foi escanteado e dificilmente voltará, ainda que ele consiga rever na justiça. Antes de ter, na verdade, qualquer tipo de prova, o processo de impeachment foi aberto sem nenhuma
prova dessa, nem sem nenhuma delação. Foi antes da delação desse ex-secretário. Foi antes da delação. O pedido de impeachment vem da história das OS, das contratações, das irregularidades na saúde durante a pandemia. Mas agora eles estão trazendo mais coisas. Contratos de serviços que não foram prestados, da primeira-dama, transferência de dinheiro da primeira-dama para a conta do marido, a mudança que eles fizeram no regime de comunhão, casamento, que era parcial e virou total em outubro do ano passado. Enfim, uma série de indícios que sugerem que o Wilson Witzel se envolveu num esquema de corrupção, de desvio de dinheiro e de lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público e de lavagem de dinheiro, muito semelhante ao do governo Cabral. É até muito impressionante porque o ministro Benedito Gonçalves, na liminar, escreve isso textualmente, dizendo que o Ministério Público Federal encontrou semelhanças, e o próprio procurador daqui do Rio disse isso. Parece que eles tinham entrado no túnel do tempo e se deparando com um esquema muito semelhante ao do Cabral e Pezão, isso palavras do procurador e do ministro do STJ. Então, assim, é muito difícil o Witzel se livrar do impeachment, ainda que o Supremo temporariamente devolva a ele o mandato. A gente sabe que processo de impeachment só se abre se você se vai ganhar, né? Porque é político, tem uma questão, né? Política. É um processo político. Total. E ele não tem, já não tinha. Ele não tem maioria, ele não tem a base, ele não tem nada. Ele já teve a abertura do processo, a admissibilidade do processo. Foi numa votação que o presidente da Assembleia Legislativa resolveu submeter ao plenário. Foram 69 votos a 0. Aí... E eu acho que não foi 70 porque ele não votou, não precisou. Bom. Porque senão seriam 69-1. Então, assim, depois disso, o Witzel trocou de chefe da Casa Civil, fez umas mudanças no secretariado, tentando recompor uma base na Assembleia Legislativa para fazer frente ao processo de impeachment. Não adiantou. Foi ao Supremo, conseguiu por um mês, né, esse adiamento da apresentação da defesa, alegando irregularidade na formação da comissão de impeachment. O Toffoli concedeu essa liminar, a Alerj recorreu, o ministro Fux, que era o relator original, se declarou impedido, Alexandre de Moraes foi indicado relator, e na sexta-feira passada, no mesmo dia, foi uma sexta-feira terrível, no mesmo dia da... Alguém não sextou, sexta-feira passada. Foi um pesadelo, porque pela manhã a decisão do STJ e no fim da tarde a decisão de Alexandre de Moraes validando a comissão e, portanto, dando sinal verde para o processo de impeachment. Essa vai ser uma semana decisiva. Quarta ou quinta-feira, Witzel terá de apresentar sua defesa à Alerj e, a partir daí, são 5 sessões para o relator apresentar seu parecer, a Assembleia Legislativa vota e, ao votar, já estabelece o afastamento dele do cargo por 180 dias, que é o período aí de tramitação completa do processo. Mas quem vai não volta, né? Quem sai é muito difícil, e com o agravante do que eu comentei anteriormente, que são as provas que estão aparecendo em razão do processo criminal em paralelo. Então, uma situação muito difícil. O Witzel já é dado como carta fora do baralho, né? Tem sido chamado por colegas jornalistas como Witzel o Breve, porque foi não apenas na gestão, mas a própria carreira política, né? Ele que era juiz e largou o cargo, não tem apoio, não tem aliança. E agora o novo governador do Rio de Janeiro é o ex-vereador Cláudio Castro, que foi eleito em 2016 para a Câmara dos Vereadores, depois de uma longa trajetória como assessor parlamentar na Alerj. É dali, da Alerj e da Câmara Municipal, que vem a proximidade dele com a família Bolsonaro, com os filhos, Flávio e Carlos.
E ele já deixou muito clara essa proximidade. Inclusive tuitou, hoje, né? Tuitou, hoje. Exatamente. Tuitou hoje dizendo que recebeu uma ligação. E aí, como disse um colega, não apenas... Ele deu 2 sinais, porque não apenas... 2 sinais da influência, da proximidade, né, com Flávio Bolsonaro, com a família Bolsonaro. Ele não apenas recebeu a ligação do senador, hipotecando apoio na renegociação, importante renegociação do regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, mas também tuitou sobre o telefonema. Então, porque poderia ter sido uma ligação discreta, mas não é escancarada. O Witzel, quando foi afastado, fez um pronunciamento muito indignado, dizendo que é vítima de perseguição política e que o interesse, naturalmente, é assumir a polícia do Rio, né? As polícias são subordinadas ao governador, e a indicação do Procurador-Geral do Estado, que vai se dar esse fim de ano, e aí seria alguém do interesse da família Bolsonaro, onde corre, né, o Ministério Público Estadual, é onde corre a investigação sobre as rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Então, assim, há realmente uma leitura em que pese o Witzel está muito envolvido, e as provas indicam mesmo esse envolvimento, inclusive de movimentação de recursos, lavagem de dinheiro. O poder da família Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro aumentou a partir desse episódio. Também estão muito próximos do prefeito Crivella. Como eu também falei no início, tanto Carlos quanto Flávio Bolsonaro se mudaram para o Partido Republicanos, que é do prefeito. É um enredo muito triste, muito desolador, né? O Rio de Janeiro vive um momento terrível do ponto de vista fiscal, financeiro, econômico. Ainda não se recuperou da crise aguda em que mergulhou a partir dos anos Cabral, né, de toda a tragédia de saque aos cofres públicos. Vivemos aí a pandemia ainda não solucionada, não tem solução para as escolas, para a volta às aulas, ainda não foi decidido. Os alunos afastados, principalmente ensino médio, o que é uma lástima, porque os nossos jovens afastados da escola. A gente vive uma crise social, também pela pandemia, mas o Rio já vinha com dados muito negativos de mercado de trabalho, de dificuldade de rendimento, e agora essa crise ética. Lembrando que o vice-governador, esse que assumiu o cargo, Cláudio Castro, ele, no mesmo dia que Witzel foi afastado, foi alvo de busca e apreensão na casa dele por provável, possível envolvimento no mesmo escândalo, assim como André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que já teve 2 dos seus presidentes presos. Também está na linha de sucessão. Também está na linha de sucessão. Então, um momento bem difícil do Rio de Janeiro, um recrudescimento da violência, disputa de território, né, pelo crime organizado, pelos grupos civis armados, do tráfico, da milícia, muito também em razão desse desgoverno, da falta de autoridade, dessa percepção de que há um vácuo de poder no Rio de Janeiro. Na semana passada teve uma tentativa ou invasão lá do São Carlos, Complexo São Carlos Mineira, e uma movimentação de criminosos pela cidade, que a polícia tentou atribuir à decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibiu operações em favelas durante a pandemia, por conta daquele aumento das mortes decorrentes de operação policial, mas não foi isso não. Foi uma baita falha de inteligência e uma dificuldade de alinhamento, de trabalho conjunto da Polícia Civil com a Polícia Militar, que é bem característica do governo Witzel, que dissolveu a Secretaria de Segurança e transformou comandantes da PM e chefe da Polícia Civil em secretários de Estado. Os pesquisadores dessa área têm identificado que o número de operações conjuntas e, portanto, ancoradas em inteligência, que é o papel da Polícia Civil, desabou a partir dessa decisão. As duas forças têm agido de forma desalinhada, independente, e isso é muito ruim para o combate ao crime no Estado. Além disso, a falta de diálogo, de alinhamento com o governo federal e, portanto, Forças Armadas, Polícia Federal, que são fundamentais para combater tráfico de armas, entrada de armas na cidade, Polícia Rodoviária Federal, isso também não tem ajudado. Mas o fato é que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi fundamental para reduzir o número de mortes decorrentes de operações policiais.
sem prejuízo da redução de outros indicadores de criminalidade, como homicídio doloso, vários crimes contra o patrimônio, roubo de carga, roubo de carro. Então, me parece que o Rio de Janeiro deveria caminhar para um modelo de segurança, para uma política de segurança com menos confronto, com menos morte, com mais inteligência e mais eficiência. A polícia e o próprio Witzel gastaram um tempo enorme tentando desqualificar, fazer corpo mole, dizer que não estão podendo trabalhar por causa da decisão do Supremo, e deu no que deu, um recrudescimento, um fortalecimento, um aumento da ousadia do crime, que é absolutamente explicável em razão dessa postura, né, das forças policiais. Se a polícia diz que não pode agir, o que o criminoso faz? Não precisa nem ter uma grande inteligência em segurança pública para chegar a essa conclusão. E pode, né? A questão é que as operações têm que ser justificadas, tem que ter algum plano que justifique. Pode operar desde que apresente por escrito uma justificativa e informe ao Ministério Público, que é o órgão de acompanhamento, né, de controle da polícia. Tanto pode que na semana passada houve uma operação justificada de retirada de barricadas na Cidade de Deus. Quer dizer, não pode descobrir que vai ter invasão, mas pode retirar a barricada. Conveniência, não é mesmo? A conveniência da polícia. Bom, passemos ao próximo tema. Morte do Chadwick. Muito triste. Sexta-feira, não foi? Sexta-feira, já tarde da noite. Sexta-feira, tarde da noite, que a notícia saiu, né? Que as redes sociais dele próprio, oficiais, postaram que ele estava lutando com esse câncer de cólon há 4 anos, desde 2016. Descobriu o câncer em 2016 em estágio 3, mas nos 4 anos seguintes, mesmo com muitas cirurgias e quimioterapia, evoluiu para o estágio 4. Não conseguiu vencer essa doença maldita e morreu em casa com sua esposa e família, enfim, acompanhado nessa passagem aos 43 anos, muito novo. E as redes foram tomadas, eu acho. Teve um luto. O sábado foi de luto completo. E domingo foi de luto completo no Twitter, principalmente entre os jovens ativistas negros. Muitas mensagens relembrando que foi o lançamento, né, de Pantera Negra. O filme foi lançado em 2018, então é possível que quando foi gravado ele já soubesse da doença. É muito provável. E aí muita gente lembrando das ações que fizeram para levar crianças negras para assistir o filme no cinema. Muita gente lembrando da sensação de ver o filme no cinema, de levar a mãe, de assistir com a avó, e o que aquilo significou, como foi importante. Professoras, né? Isso, para muita gente, também para essa autoidentificação, né? Autodefinição, identidade. É um filme que eu fico muito revoltada quando eu vejo gente se referindo ao Pantera Negra como um filme de super-herói. Ah, é só um filme de super-herói. Ah, não assisti porque eu não gosto de filme de super-herói. E, na verdade, ele é um filme muito profundo. Eu acho que essa narrativa do super-herói seria a última coisa que eu usaria para descrever esse filme. Eu não sou tão fã dessas narrativas, né, de super-herói. Gosto de algumas franquias. Gosto muito de X-Men, gosto muito de Homem de Ferro, gosto muito de Vingadores. Mas não sou uma fã enlouquecida por esse universo. Mas esse filme fala muito de resgate de ancestralidade, do significado de família, de pertencimento, de respeito aos mais velhos, de como você se manter conectado à sua origem também é importante. Fala muito... Eu acho que tem vários sentidos de falar de revolução. Ele é um filme conservador, eu acho, apesar de ter uma mensagem revolucionária. O personagem do Pantera Negra é um personagem conservador. Ele é bem careta. O revolucionário é o Killmonger, né, que é o personagem do Michael B. Jordan, que é o que quer armar os negros de todo mundo para derrubar os governos e derrubar as forças opressoras. Tem uma visão muito óbvia, assim, né, de Malcolm X
e Martin Luther King ali, enquanto Pantera Negra fala, não, a gente nunca se meteu em violência, em guerra, deixa isso pra lá, deixa a gente quieto aqui. E tem uma coisa muito mais pacifista nesse sentido. E aí o filme lida, né, com essas dicotomias, você também fica empático ao que seria o vilão, né? O Killmonger ele é feito para ser o vilão do filme, mas a gente também compreende 100%, tem uma simpatia enorme por ele, né? Dele. Tem uma reflexão diaspórica importante nesse antagonista, né? Que é o cara que foi retirado do seio, né, da ancestralidade. Na verdade, eu vi a Naila falando sobre isso no Twitter, né? O T'Challa é o que nós poderíamos ser e a ideia, né, de África se não tivesse havido o sequestro, a escravidão, enfim, é a África potente em todo o seu esplendor. O personagem do Michael B. Jordan, ele traz as dores da diáspora, da retirada da terra de origem, do aculturamento, de tentar transformar a sociedade a partir dos mesmos valores, né? Da guerra, da brutalidade. Então tem reflexões muito, muito importantes. Agora, o que o Pantera Negra acabou significando foi muito forte, né? Pelo herói negro, pelo super-herói negro, né? Essa figura que muda a perspectiva de crianças, de meninos. As personagens femininas também muito fortes. Muito incríveis. E uma leitura de África muito potente, muito rica, muito próspera, muito afetuosa e ainda assim ancestralizada, que ouve os mais velhos, que abraça a ciência, a tecnologia. É muito interessante esse diálogo com o afrofuturismo, que aí a Isabela pode falar mais. Já falei aqui, né, mais de uma... Eu acho que no episódio que a gente fala sobre futuro, o nome do episódio é O Que Será do Amanhã. E eu falo sobre afrofuturismo, cito vários exemplos, vários pensadores que lidam com esse tema. E Pantera Negra virou um jeito muito fácil de explicar, né, o que é o afrofuturismo. Wakanda é uma cidade afrofuturista, então... Virou uma grande referência da cultura pop para explicar facilmente o que é esse conceito e abrir as portas desse universo a quem tem interesse, para quem se sentiu atraído por esse mundo, né? Essa imagem futurista. Então, ele virou um aliado, assim. Tem algumas pessoas que não gostam, né? Algumas pessoas que lidam, estudam afrofuturismo, não gostam dessa referência mais pop, mas outras pessoas adoram, porque acham que acessibilizou aí, de certa forma, popularizou esse debate. E acho que é um bom começo pra gente começar a falar disso, a pensar nisso e tal, mas eu acho um filme excepcional, já assisti várias vezes, não sou de ficar repetindo muito filme, mas fiz até um post no meu Instagram falando das referências do figurino, né, que é a Ruth E. Carter, que foi a figurinista, ela ganhou o Oscar de melhor figurino por Pantera Negra, porque é uma coisa assim impecável a pesquisa de figurino, a pesquisa histórica dos grupos étnicos, é assim, sensacional. Tem lá um post no meu Instagram, posso até compartilhar ele de novo no Ângulo de Grilo, no Instagram do Ângulo de Grilo, que é @Ângulo de Grilo. Quando sair esse episódio, vai estar lá nos stories pra vocês verem esse post. Mas essa morte eu acho que abalou muita gente, né? Principalmente, assim, o que eu mais vi as pessoas comentando foi, cara, ele fez vários outros filmes. Ele fez 7 filmes, eu acho, desde 2016. E já tava com a doença. E não revelou em nenhum momento e continuou trabalhando e continuou ativo. Como a gente nunca sabe o que as outras pessoas estão passando, como a gente nunca sabe as batalhas que cada um enfrenta, né, dentro da sua intimidade. Como ele quis dar o tudo de si, porque de alguma forma sabia que tinha um câncer muito avançado, que provavelmente seria incurável. Se preparou nesses últimos anos para construir, deixar um legado, né, para essa partida precoce. Mas eu também fiquei pensando muito de por que ele não falou.
Eu fiquei pensando muito nisso, assim. É óbvio que eu entendo o lado do, não queria expor, óbvio. Pra mim é indiscutível, né? Quem sou eu? Logo eu que sou totalmente contra a exposição. Então, óbvio que eu entendo esse lado, mas também fico pensando se não tem aí um medo de ser jogado para escanteio, né? Sendo ele um ator negro, né? Sendo o mercado de Hollywood, do audiovisual ainda muito racista, ainda muito difícil conseguir grandes papéis, conseguir protagonismo. O que ter revelado uma doença não teria feito ele ser jogado para escanteio, né? Não ser escalado, não ser convidado, porque, mas ele tá doente, mas ele não vai conseguir gravar, porque ele não vai conseguir interpretar, porque não vai ser tão bom, porque não dá pra contar com ele, porque se ele piorar, se ele tiver que fazer uma cirurgia, se durante as gravações... Enfim, esses questionamentos. Então, eu fico pensando também se essa escolha, né, por ter resguardado esse diagnóstico, também não tem a ver com um medo, né, de ficar improdutivo durante essa despedida. E de ficar improdutivo e esse ficar improdutivo também agravar, né? Para-se de trabalhar e muita gente adoece. A saúde mental não sustenta, né? Quem é ativo, quem trabalha. Quando para de trabalhar, seja por aposentadoria até ou por alguma doença, acaba ficando ainda pior por essa sensação de invalidez, né? De inutilidade. Fiquei pensando muito nisso, preocupada com isso, porque isso seria de uma desumanização absurda, né? Esse homem não ter direito a expor uma doença, um momento vulnerável, uma fragilidade, e ainda assim conseguir ser respeitado, que as pessoas ainda confiassem nele, no trabalho dele. E aí isso seria um lado muito, muito desumano, né, dessa vida, que com certeza seria permeado pela questão racial, né, que já os atores negros e todos os profissionais negros já têm que ser 15 vezes melhores para ter algum reconhecimento, para chegarem lá, entre aspas. E fiquei pensando muito nisso, que se esse tivesse sido o caso, é muito triste, né, pensar nessa desumanização, que ele teve que se submeter a esse segredo, medo de vazamento, né, dessa informação, eu imagino, por ter algum tipo de obstáculo, de retaliação a uma doença que ele não teve, né, culpa de maneira nenhuma e estava tentando vencer a qualquer custo. Mas eu espero que não tenha sido isso, mas fiquei pensando isso nesses dias. Mas a escolha pela preservação também pública é sábia, né? É um momento muito, muito, muito difícil. Não consigo nem imaginar. E muita coisa acontece nos bastidores sem que a gente saiba. Eu prefiro acreditar que ele fez esse esforço imenso para deixar um legado, porque sabia da sua sobrevida curta. Não é incomum a gente ver artistas jovens que sentem ou que sabem próximos do fim da vida acelerarem seu processo criativo para um pouco deixar tudo que queria ter feito. E acho que ele fez muito bem. O último filme que eu vi, que foi o da Blood 5, Destacamento Blood do Spike Lee, é muito impressionante. E eu acho até que eu vou rever, porque pensando nesse filme a partir da perspectiva de um ator que está chegando ao fim da vida, que está se aproximando, lutando pela vida, é mais impressionante e jovem, né? Porque ele faz o personagem que os amigos vão resgatar no Vietnã. O personagem que morreu. O personagem que morreu, não é spoiler porque é a sinopse. Ele faz o personagem que morreu. Idealista. E, ao mesmo tempo, alguém que continua existindo, que não desapareceu. Então tem um sentido tão... É tão forte isso, porque é alguém que não foi esquecido, que os amigos voltam para resgatar, né, os restos mortais, que está vivo na memória, nos acontecimentos, no que ele marcou em termos de fala, de pedagogia. É muito bonito. E pensar que talvez isso possa ter atravessado a existência dele, né, do ator, do que ele está deixando, se ele será lembrado, e será. É muito bonito. É uma pena essa morte precoce, é uma tragédia, né, porque
A gente tem, eu mesmo tenho muita devoção pela longevidade, mas, por outro lado, é bonito de ver uma existência curta e tão potente, né? Tão intensa, tão significativa. As crianças todas que estavam chorando, fazendo gestos, crianças, adultos, várias pessoas falando, parece que eu perdi um parente, mas porque realmente teve um sentido, em particular o papel, né, do Pantera Negra, no filme Pantera Negra, ele foi um divisor de águas. Foi um filme que, em 2018, foi a 4ª maior bilheteria do Brasil, praticamente 7,5 milhões de pessoas assistiram ao filme aqui no país, e a gente sabe que a maioria de negros, de crianças negras, de estudantes negros, de jovens negros, então teve um efeito muito avassalador, muito significativo na construção da identidade negra, do orgulho negro. O filme é cheio de referências, além de África, né? Ele foi filmado em Atlanta, tem uma referência a Oakland, que é a cidade na Califórnia onde nasceram os Panteras Negras. Ele é cheio de recadinho, sim, total. Cheio de referências ancestrais também, religiosas, místicas, né, de comunicação com os ancestrais, do significado da árvore da vida, da relação com a ancestralidade, com família. É muito, muito bonito. E ele fez parte disso, né? E hoje eu olhei o Instagram da Lupita e do Michael B. Jordan, eles estavam em silêncio desde então. Então, me parece que vários artistas, né, se pronunciaram, celebridades, personalidades, e ela botou um luto, né, uma coisa preta no lugar da foto. Não tem uma palavra deles, então eu acho que está muito doloroso. A única do elenco, a Letitia Wright, que é a Shuri, irmã, né, do T'Challa, do Pantera Negra, também não postou nada até a última vez que eu vi. A única que se pronunciou foram a Danai, que é a Okoye, que é a guerreira líder das Dora Milaje, acho que é Milaje, que é o exército, né, de Wakanda, e a Angela Bassett, que é a mãe, que faz a mãe do Pantera Negra, rainha. Então, a gente não sabe, né, se esses colegas já sabiam da doença dele, ou se foram, enfim, pegos de surpresa, ou nos últimos dias, na última semana, ou com a notícia, mas todas as pessoas que eu vi famosos postando foram mensagens muito, muito profundas sobre, principalmente, o significado desse filme. É estranho, porque também foi aquela sensação de, ele fez outros tantos filmes, foram, enfim, super reverenciados. O Marshall, Igualdade e Justiça, fez o Get On Up, fez o James Brown, filme biográfico sobre James Brown, falam que são filmes incríveis. Eu não assisti, eu não sou muito de filme, vocês sabem, mas falam que são filmes sensacionais e é sempre lembrado pelo Pantera Negra. Né? É também, porque esse filme significou muito, eu acho, que em muitas gerações, né? Não foi só para as crianças, mas para todo mundo. Todo mundo que é adulto e cresceu sem uma referência, né, de super-herói negro, acho que se tocou muito com esse filme, foi muito tocado por esse filme. E até quem não faz parte desse universo foi tocado por essas milhões de referências à africanidade, à ancestralidade, enfim. Tudo isso que a gente já falou. Então, um lamento infinito a essa morte, mas também a uma pontinha de felicidade, de gratidão desse ator de 43 anos que cumpriu uma trajetória artística na sua profissão, esse homem negro que foi um profissional incrível e cumpriu uma linda trajetória profissional e será, sem dúvida, lembrado para sempre pelas próximas muitas gerações. Teve esse reconhecimento em vida, né, que é o mais, que eu acho que é muito importante. Ele foi muito, incessantemente reconhecido por esse papel lendário em vida. Imediatamente, antes ainda do filme lançar, e com os Vingadores depois, enfim, todas as aparições foram muito sensacionais. É isso. Flávia vai se despedir, porque vai entrar na edição das 6, e aí eu vou finalizar sozinha esse programa. Minha chefa.
Mas é isso, gente. Eu acho que foi um fim de semana muito intenso de dor, de luto, mas de gratidão também por ter tido essa possibilidade. E talvez isso também nos ajude, como último comentário que eu acho que eu queria deixar, é ver o quanto arte e cultura são importantes na vida, né? São determinantes para a gente se entender, né? Como povo, como ser humano, como indivíduo, como pertencente a um grupo étnico, etário, de gênero. Então, como importa, né, a representatividade? Eu acho que essa despedida precoce do Chadwick também marcou muito essa percepção de que representatividade realmente importa e que há uma outra percepção sobre produção artística, sobre cinema, sobre audiovisual, a partir do significado de Pantera Negra, da África, que Pantera Negra retrata, da nossa vida em diáspora, né? A partir dessa experiência tão brutal que foi a escravidão, que se abateu pelos nossos ancestrais e ainda hoje levam consequências, né? O Chadwick também foi um ativista. E acho que é importante falar disso, porque não era só um personagem, né? Ou um ator talentoso e trabalhador e intenso. Ele era um ativista do Black Lives Matter, tem várias postagens. A última postagem dele, antes da foto em que a família comunica a morte, é de apoio à candidatura de Joe Biden e Kamala Harris. Então, estava envolvido no processo político americano, na sucessão, na substituição de Donald Trump. Então, era também um homem negro que não teve pudor nem vergonha de abraçar as causas, de fazer o seu ativismo, de exercer sua militância. Ele festejou o 19 de junho, que é o Juneteenth, que é conhecido como o Dia da Libertação, ou o Dia da Emancipação, ou o Dia do Jubileu, que é a data em 1865, 19 de junho, que marca a libertação dos últimos escravizados no Texas. Teve manifestações grandes esse ano por conta, já na esteira dos protestos contra o George Floyd, e ele se posicionou. Então, assim, também tinha esse lado muito coerente, né, dos papéis que ele encarnou e do cidadão que ele era. Então, gratidão, Wakanda Forever. Wakanda Forever, queridos. Pra finalizar esse episódio, eu só queria tratar de mais uma coisa, rapidíssimo. A gente recebeu um e-mail hoje da Are Silva. Ela faz parte da Articulação Negra de Pernambuco e eles estão numa contranarrativa, numa disputa de narrativa, porque no dia 2, nessa quarta-feira, faz 3 meses da morte do menino Miguel, que caiu do prédio lá em Recife, para quem acho que todo mundo lembra, né, desse caso que assim foi de dilacerar o coração de todo mundo, e a família do Miguel tá pedindo indenização. Entraram com uma ação de danos morais e materiais que pedem indenização pela morte do Miguel. Isso faz parte dos processos que as famílias têm direito a reivindicar quando tem um ente querido que foi morto. E aí as pessoas, a Mirtes, a família, a mãe principalmente, tem recebido ameaças e ofensas nas redes sociais acusando ela de ser oportunista, enfim. Aquilo tudo que a gente já espera e não nos surpreende mais nesse país. A Articulação Negra de Pernambuco está tentando lutar contra essas ofensas aí, proteger essa família e também lembrar da morte do Miguel, que faz 3 meses, no próximo dia 2. Então, nossa solidariedade ao Miguel, repúdio a quem está perseguindo a Mirtes. Esse que foi o crime talvez mais emblemático do racismo estrutural brasileiro. Sim. Nessa temporada da pandemia. Eu acho que é importante a gente não tratar o Miguel como um caso isolado, um incidente isolado. Ele foi uma brutalidade a qual crianças negras brasileiras de baixa renda, de periferia, estão expostas diariamente. Mirtes era uma empregada doméstica, filha de empregada doméstica, que não teve a chance do isolamento social, que foi obrigada a trabalhar, que tinha um filho pequeno que está sem escola em razão do isolamento social da pandemia, levou essa criança,
tinha que, além de cuidar das pessoas e da casa, cuidar dos animais. Ela foi levar um cachorro para passear e a patroa não teve a dignidade, teve a desumanidade de deixar essa criança à procura da mãe entrar sozinha no elevador e saltar para a morte. Então, são tantas camadas de racismo, de desigualdade, de injustiça nesse caso, que ele precisa ser lembrado e usado como o exemplo mais brutal do racismo estrutural brasileiro nessa temporada de pandemia da Covid-19 em 2020. Então é isso, não podemos esquecer, parece que isso tem anos, né, que aconteceu, mas tem pouco tempo, a gente tem vivido uma sucessão de notícias muito pesadas, mas a gente não pode esquecer, né, não pode dar oportunidade para que essas coisas se repitam. É isso que eu queria relembrar e informar vocês que está acontecendo também, lamentavelmente. Por último, para fechar, gente, eu já falei, fiz tanta propaganda aqui, né, própria nesse podcast, que na próxima quarta-feira, dia 2, eu participo do YouPix Summit. O YouPix é uma plataforma que trata de influenciadores, marcas, criadores de conteúdo, faz pesquisa de mercado nesse sentido, avalia as tendências, faz cursos, enfim, treinamentos diversos, e tem também o YouPix Summit, que é um evento que ocorria presencialmente, esse ano vai ser todo digital, que leva pessoas de todas as empresas, criadores de conteúdo, influenciadores, pessoas da publicidade, de marca, enfim, para falar sobre todo esse universo digital que tem acontecido, que está acontecendo, né, que está borbulhando. E aí eu vou participar na quarta-feira, dia 2 de setembro, de uma mesa que foi curadoria em um horário especial da B9, que é uma empresa produtora, uma mídia produtora de podcasts imensos, super renomados na nossa podosfera. E às 6h50 eu farei a minha entrada triunfal, papo que vai ser bem curtinho, mas acho que vai ser incrível. O nome do nosso papo é sempre o ano do podcast no Brasil, que vai tratar de quais conteúdos podem atrair ainda mais ouvintes para esse tipo de mídia nova que a gente, quer dizer, que não é nova, né, mas que tá bombando no Brasil aí nos últimos 2 anos, mas que ainda tem um público muito grande para conquistar. Eu vou estar lá falando com a Ju Wallauer, que é sócia da B9 e cofundadora do Mamilos, que, bom, todo mundo conhece, o Mamilos é um dos maiores podcasts do Brasil. E eu acho que vai ser um papo muito incrível. Eu tô muito honrada de ter sido chamado para o YouPix, um evento gigantesco que eu vejo um monte de gente participando e debatendo todo ano. E poder ter sido chamada pela galera da B9 do Mamilos é uma honra muito grande, porque eles são a galera que sabe fazer esse negócio de podcast assim, de verdade. Então me ouçam lá. Vou compartilhar também no Instagram para não deixar vocês esquecerem da minha presença lá no YouPix. E é isso, gente. Esse episódio já ficou enorme. A gente falou de um monte de coisa que nem tava, enfim, né, prevista. Nos estendemos super, mas muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. E é isso, tá bom? Boa semana pra vocês. Nos ouvimos na semana que vem, aqui mesmo, nesse podcast Angu de Grilo. Tá bom, queridos? Um beijo pra vocês. Até semana que vem.